Bem, nosso estudo de hoje é a lição 114 do livro Palavra da Vida Eterna, Fraternalmente Amigos. Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, intraiavelmente misericordiosos e afáveis. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida? Pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste conquistando títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Ouviste a ciência e alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhoreiam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitações que os próprios familiares gastaram muito tempo para atingir. De certo que tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, pode estender os braços, unindo-te aos semelhantes, através da compreensão e do auxílio mútuo. O apóstolo não nos diz, sede todos da mesma altura, mas sim sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta a que sejamos irmãos. É interessante que se a gente comparar realmente a Terra com uma escola, a gente vai facilmente entender que a gente vai encontrar pessoas de diversos graus de escolaridade. Vamos comparar a Terra com, por exemplo, o primeiro grau, ou o ensino fundamental, como as pessoas dizem, do primeiro ao nono ano. O que acontece? A gente vai encontrar alunos que a gente observa claramente que estão no primeiro ano e alunos que já estão bem amadurecidos, e alguns até que parecem estar até como ovelha negra, né, aqui no nosso meio, porque de tão diferentes que são da gente, como, por exemplo, a gente vai encontrar essas figuras do Gandhi, a figura de Madre Teresa na Igreja Católica, vai encontrar um Chico Xavier do meio espírita. Pessoas que são muito diferentes e que estão acima da compreensão e da moralidade comum aqui da Terra, mas são pessoas de diversos níveis. E o interessante, gente, é a gente começar a compreender que todos somos mestres uns dos outros. A gente convive com pessoas que ainda não adquiriram algumas virtudes que a gente já tem, e às vezes essa mesma pessoa tem virtude que a gente ainda não tem. Então no convívio uns com os outros, a gente vai aprendendo um com o outro. Então o que acontece? Quando ele chama aqui o convite para fraternalmente amigos, ele está dizendo para a gente, muitas das vezes a gente vai perceber que a gente já tem os títulos a mais do que algumas pessoas que estão convivendo com a gente, que a gente já amadureceu o raciocínio, a gente já estudou mais, ele fala de ciência, ele fala de viagens também de experiências na pele mesmo, como sofrimento, aprendendo lições por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados, tudo bem. Mas ele coloca pra gente, se Deus está colocando todos para convivermos uns com os outros, primeiro, a gente vai aprender no primeiro momento a ter paciência com aqueles que estão na retaguarda, e depois que a gente aprender a ter paciência, a gente vai aprender que a gente pode e deve colaborar no progresso uns dos outros. Então, esse final aqui do texto, quando o Emmanuel fala para a gente, o Evangelho não exige nem que a gente seja censor, que a gente fique o tempo todo com a censura, com as críticas exacerbadas, ou também escravos uns dos outros. Nos exorta apenas a que sejamos irmãos. A gente vai percebendo através da doutrina espírita, gente, que tem pessoas que vêm para cá, para esse mundo, e o gênero de prova dela simplesmente não deixa com que ela faça a mesma coisa que os outros fazem. Eu me lembro de uma vez que foi marcante, a gente está no atendimento fraterno em nossa casa, e chegar uma senhora que ela já vinha com aquele semblante bem batido de pessoa, bem vivida, e ela também estava, coitada, estava com a coluna curvada, estava até com uma fissura na coluna, que deixou a gente muito condoído. E quando ela começou a conversar com a gente, ela demonstrou assim, uma facilidade nas palavras, uma cultura que a gente ficou olhando um para o outro e falei, meu Deus, que mulher inteligente. E quando ela sai,
Aí o espírito que estava do nosso lado fala assim, ó, um espírito que está passando pela prova da miséria dessa vez. Um outro exemplo também que vem assim, que é muito interessante, eu vou falar aqui do exemplo de casa mesmo. A minha avó materna, ela está encarnada até hoje com 97 anos de idade. E a minha avó materna, ela nasceu no sertão do Ceará, num lugar chamado Ipueiras, e ela não, até hoje ela não teve condição de alfabetização. Ela não sabe ler e escrever, ela sabe assinar o próprio nome e fazer aquelas continhas básicas que são de subsistência mesmo. E aí uma vez, eu conversando, né, eu no meio de um atendimento espiritual também, e o espírito falou comigo do nada, sem eu perguntar, falou, olha, um dia você vai se assustar com a sua avó, porque a sua avó, na última encarnação dela, ela teve condição de estudar, ela teve condição de fazer as coisas que ela queria fazer, mas nessa encarnação, ela aceitou o encargo de cuidar da sua tia, que é especial, e ela realmente cuidou de uma tia autista, que veio desencarnar agora há pouco tempo, na época da Covid, mas que chegou quase aos 70 anos de idade. Então a vida dela toda, ela abriu mão dos estudos, de tudo que podia, para poder, olha bem, dar as mãos a esse espírito, que é um espírito amigo dela, e que, quando a gente é amigo de verdade, né, o que acontece, né? Quem é amigo e quem ama, pede oportunidade a Deus e vai fazer de tudo para te ajudar. E foi o que aconteceu nesse caso aqui. Então eu fiquei pensando, ela teve condição naquela encarnação, nessa não teve. Então na verdade, as pessoas que fazem cursos superiores, a estudar, conquistando título, ou viste a ciência, tal, na verdade, estão vivendo um gênero de prova que deixam, né, que elas façam esse tipo de coisa. Mas tem gente que vem para cá, por exemplo, o Chico Xavier é um exemplo claro disso. A gente comprova aí, né, através da biografia do Chico, que o Chico só fez até a 4ª série primária. E é isso que assustava todos os membros da Academia Brasileira de Letras. Fala, como é que uma pessoa com 4ª série primária consegue escrever esses livros todos, essas poesias todas que foram escritas aqui no Parnaso do Além Túmulo, e também livros com complexidade tão grande como Evolução em 2 Mundos, ou Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, ou então com a riqueza de detalhes dos romances históricos, como há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Como é que pode, Paulo e Estevão principalmente? Então a gente vai ver o seguinte, gente, a gente tem que parar de se impressionar com aquilo que a gente está vendo e procurar enxergar o coração das pessoas, porque esse mundo, quem vê cara não vê coração. Você vê ali aquela máscara, aquela casca que a pessoa está usando, que é o corpo físico. Você não está vendo o espírito e muito menos está tendo noção da experiência que ele já teve, das vivências que ele já teve por aí. Está agora no nosso caminho, fraternalmente amigos, finalmente sede todos de iguais sentimentos, compassivos, amando os outros, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. E, gente, não precisa nem ter aquelas ameaças que às vezes a gente tem, né? A gente fala assim, cuidado, porque numa empregada doméstica você pode ter sua mãe, seu pai de uma encarnação passada, em alguém que está agora numa posição de subserviência, agora você pode ter tido alguém que foi muito... Não precisa disso. A gente tem que aprender a simplesmente olhar o espírito, respeitar todo ser humano que está convivendo com a gente aqui na Terra. Ele bota aqui para a gente, de certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender braços, unindo-te aos semelhantes, através da compreensão e do auxílio mútuo. É interessante que alguns amigos nossos, que a gente conhece, estão vivendo dessa vez a prova da riqueza ou a prova da autoridade. E a gente entende, né, que é bem mais fácil você conseguir fazer caridade quando você vai lá doar alguma coisa, mas quando a pessoa já tem autoridade, já tem recurso financeiro, o que essa pessoa está precisando? Ela está precisando de amizade sincera, está precisando de ter quem possa estar trocando informações, conversando sinceramente e aprendendo aquilo que ela puder, né? A gente vai procurar respeitar também quem está aqui do lado de fora, né? Fora da prova, pensando assim, realmente, o próprio mestre falou que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então tenhamos paciência, mas vamos dar a nossa colaboração e vamos procurar ser fraternal com todos aqueles que estão no nosso caminho, porque eles também tiveram paciência com a gente, eles também fazem parte do nosso processo educativo, de progresso, e vão estar com a gente durante muito tempo em outras encarnações. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.